Bem-vindo à série de screencasts Escolha SolidWorks. Meu nome é Neil Cook e sou gerente de marketing de produto na SolidWorks. Muitas vezes, quando as pessoas avaliam aplicativos CAD 3D, elas valorizam a criação de peças e desenhos. Acontece que muitos dos benefícios da tecnologia 3D são percebidos no nível de montagem, quando se pode testar o ajuste e a função de um sistema inteiro, e identificar e solucionar problemas que geram custos altos. Mas antes de verificar se há interferências e folgas ou de corrigir o comportamento do mecanismo, primeiro é preciso encaixar os componentes corretamente. Com o SolidWorks, esse procedimento é fácil, rápido e preciso, e com uma vasta série de posicionamentos mecânicos avançados, você não precisa procurar soluções alternativas para finalizar o trabalho. Isso pode fazer uma grande diferença no modo como você trabalha, e esse é justamente o tema dessa série de screencasts. A criação de montagens leva muito tempo, mesmo as que têm projetos mais simples. É fácil criar mecanismos complexos e verificar se o projeto funciona como deveria? Você perde tempo recriando suas montagens para animações ou simulações de movimento? Com o SolidWorks, você pode reduzir significativamente o tempo necessário para criar montagens altamente detalhadas e precisas. Criar facilmente montagens pesadas com dezenas de milhares de componentes. Criar mecanismos complexos que possam ser reutilizados em animações e simulações de movimento e ter a certeza de que as montagens funcionarão na primeira vez para que os projetos possam seguir logo para a fabricação. Nenhuma outra solução de CAD oferece a capacidade e a flexibilidade do SolidWorks. Finalmente, a maneira certa de criar montagens. Os componentes são mantidos juntos com relacionamentos ou posicionamentos, como são chamados no SolidWorks. Uma forma simples de compreender como os posicionamentos funcionam é descrever como duas peças se encaixam. Por exemplo, nesse modelo de transmissão da Baker Drivetrain, essas duas faces devem ser coincidentes. Em primeiro lugar, o SolidWorks fez uma suposição inteligente sobre o tipo de condição de posicionamento que você precisa. Continuamos adicionando posicionamentos até fixar o componente. Observe como esse processo é rápido e fácil. Para tornar esse processo ainda mais rápido, podemos usar posicionamentos inteligentes. Manter a tecla Alt pressionada enquanto se arrasta um componente adicionará automaticamente o tipo de posicionamento correto que você pode mudar se desejar. À medida que cada posicionamento é adicionado, podemos testar para ver se o componente está fixo, ou se desejarmos que seja um mecanismo, podemos verificar se ele se movimenta como esperamos. Vamos continuar e finalizar a montagem desses blocos de apoio. Se os furos nos quais estamos tentando posicionar estiverem desalinhados, o ícone de posicionamento inteligente não será exibido, indicando que não é possível criar esse relacionamento de montagem. Por isso, é um modo fácil de verificar a precisão dos componentes à medida que você prossegue. Os posicionamentos inteligentes podem ser adicionados às peças da biblioteca para que sua reutilização na montagem seja fácil e os posicionamentos sejam adicionados automaticamente. Isso realmente economiza tempo, principalmente na adição de componentes de fixação no SolidWorks Toolbox. Os componentes de fixação do Toolbox se encaixam no lugar e se redimensionam adequadamente. O comprimento dos parafusos pode ser redimensionado usando a régua na tela do Instant 3D para selecionar o tamanho disponível seguinte. A seleção do componente de fixação de tamanho correto é rápida e você não precisa adicionar os posicionamentos manualmente, o que reduz bastante o seu trabalho. Entretanto, alguns projetos podem demandar vários componentes de fixação e você certamente não vai querer adicionar cada um deles separadamente. Assim, com a ajuda de posicionamentos inteligentes para acelerar o processo, o último componente de fixação usado pode ser colocado quantas vezes você desejar. Se o componente de fixação for adicionado a um furo que faz parte de um padrão, o restante dos furos poderá ser preenchido automaticamente. Isso é rápido, mas se o número de furos for alterado, o número de componentes de fixação será alterado também e a montagem se manterá sempre atualizada. Mas e os componentes que não são montados seguindo um padrão?
O comando copiar posicionamentos alivia o trabalho de duplicar um ou mais componentes para outros locais da montagem, e se eles compartilharem uma referência em comum, ela poderá ser reutilizada, tornando o processo ainda mais rápido. Os componentes de fixação são tradicionalmente ignorados no CAD 3D, porque demora a adicioná-los, mas eles podem adicionar um peso significativo a uma montagem e afetar o centro de gravidade. Esse é um bom motivo para o SolidWorks colocar a facilidade de uso acima de tudo. Vários grupos de componentes podem ser mostrados na tela usando estados de exibição, como uma forma rápida de isolar áreas de interesse no projeto. O eixo intermediário precisa de várias engrenagens e anéis retentores montados nele. A escolha de uma borda durante o uso de posicionamentos inteligentes adiciona 2 posicionamentos simultaneamente, concêntricos e coincidentes. Se queremos usar cópias desse componente, o controle padrão de janelas e o arrasto adicionarão uma outra instância desse componente, e podemos adicionar posicionamentos inteligentes novamente usando uma borda. Mas por que fazer isso em 2 etapas? Manter as teclas Ctrl e Alt pressionadas enquanto você arrasta, copia a peça e adiciona os posicionamentos ao mesmo tempo. Impossível ser mais rápido do que isso. Essa técnica é perfeita quando não der para usar a cópia com posicionamentos, por não haver nenhuma referência de componente em comum. Para adicionar as engrenagens ao eixo, precisamos torná-las concêntricas. Para reduzir o número de cliques de mouse, o SolidWorks tem uma opção de multiposicionamento em que uma única referência comum pode ser reutilizada várias vezes. E os posicionamentos também podem ser agrupados em um único recurso, facilitando sua edição e organização, principalmente na criação de configurações de montagem. As engrenagens montadas nos mancais precisam ser posicionadas entre as arruelas axiais. Por isso, adicionaremos um posicionamento coincidente a cada uma. A ferramenta Selecionar Outro permite escolher a geometria oculta no posicionamento de bordas ou faces. Por isso, não é necessário girar a montagem para adicionar o posicionamento. Essas 2 engrenagens deverão estar livres para se moverem com o spline do eixo. Assim, precisamos apenas posicionar as 2 últimas engrenagens para completar essa parte do projeto. Até agora usamos somente os posicionamentos padrão, mas isso lhe dá uma boa ideia de como eles são fáceis de usar. Para mecanismos de montagem mais complexos como esse, podemos usar os posicionamentos mecânicos e avançados para concluir o trabalho. Vamos trazer o restante dos componentes e montar o tambor para verificar se os garfos seletores de engrenagem funcionam corretamente. A montagem do tambor no mancal permite que ele gire e translade ao longo do eixo do mancal. Mas como os blocos de apoio não são simétricos, não há um plano central para alinhar o tambor. Um dos posicionamentos avançados, chamado posicionamento de largura, fornece a melhor solução. Não é necessário tirar medidas para inserir uma dimensão de offset ou criar qualquer geometria de construção de plano médio. O tambor é perfeitamente alinhado entre os 2 blocos de apoio e agora está livre para girar. Às vezes, a tela pode ficar um pouco sobrecarregada quando você inclui vários componentes na montagem, tornando mais difícil ver o que está acontecendo. Você pode criar outro estado de exibição ou ocultar os componentes que não lhe interessam, mas o modo mais fácil é usar o comando isolar. Isso oculta todos os outros componentes para que você possa se concentrar na tarefa em questão. Para colocar o garfo na ranhura da engrenagem, podemos usar o posicionamento de largura ou um posicionamento coincidente simples. Quando saímos do modo de isolamento, todos os outros componentes retornam. As montagens com milhares de componentes naturalmente consomem mais recursos do computador. O SolidWorks ajustou o desempenho de montagens grandes para que você não precise de computadores robustos para executá-las. As ferramentas como Abrir Seletivo ou SpeedPack
simplificam as montagens, removendo detalhes desnecessários e ajudam a proteger a propriedade intelectual quando se trabalha com terceiros. Vamos tratar disso e de outros recursos de alto desempenho em uma outra ocasião. Continuando com o projeto, precisamos ter certeza de que os garfos percorrem as ranhuras do tambor. O posicionamento de caminho permite que um ponto se mova ao longo de um caminho pré-definido. O ponto pode ser livre para se mover ou fixo a uma determinada distância ou porcentagem do caminho, com controle total do passo, guinada e rolagem do componente. Ele pode ser usado em qualquer coisa, desde queimes e ranhuras como essas, até a simulação do caminho tomado pelos componentes no sistema transportador, algo que, do contrário, precisaria ser simulado em uma animação e, portanto, não lhe daria o movimento em tempo real como esse. Esse braço carregado por mola é um queime, por isso, podemos usar o posicionamento de queime para criar um par de queime e seguidor usando seleções diretas. Um posicionamento de queime permitirá que as superfícies tenham vários pontos de contato, mas isso nem sempre é desejado. Por isso, uma mensagem de aviso informa que poderá haver um problema potencial no projeto. Agora podemos ver o movimento total do tambor, do queime e dos garfos. Está faltando um último detalhe: posicionamentos de engrenagem. O SolidWorks tem posicionamentos mecânicos que podem converter o movimento rotatório em rotação ou translação, permitindo simular engrenagens comuns, engrenagens cônicas e engrenagens helicoidais, ou pinhão e cremalheira, e acionamento de rosca sem fim. A seleção de um esboço ou arestas circulares define a relação de transmissão. Por isso, o ideal é que essas engrenagens tenham um esboço circular de passo, mas isso pode ser facilmente substituído para obter a malha precisa das engrenagens. Todos esses posicionamentos adicionados à montagem podem ser reutilizados diretamente nas simulações de movimento ou animação. Por isso, você só precisa configurar a montagem uma vez, e a nossa caixa de engrenagem está concluída. Bem, ela ainda precisa de mais algumas peças. Espero que você tenha apreciado essa rápida apresentação sobre alguns posicionamentos de montagem fantásticos do SolidWorks. Nós nos empenhamos em fornecer ferramentas simples, porém eficazes, para ajudá-lo na criação de projetos sem brigar com a ferramenta CAD, e também para tornar interessante a sua experiência, a ponto de você mal poder esperar para usar o produto no início do dia e valorizar sua função no final do dia. Para obter mais informações e ver os outros screencasts desta série, vá para http://www.solidworksbrasil.com.br ou entre em contato com a revenda da SolidWorks mais próxima. Meu nome é Neil Cook. Obrigado por nos assistir.